Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui hoje na maravilhosa função de mediar essa mesa. E eu não posso deixar de falar desde já o quanto mais essa iniciativa do BDMG é bem-vinda. O BDMG Cultural, a cada novo momento, que propõe um edital, que propõe uma ação, um encontro, um fórum, dá sempre bola dentro do gol. Porque é uma das poucas instituições que atua naquela etapa da criação, que é a etapa mais intensa, que é a etapa onde a gente está cheio de perguntas, sem resposta, onde existe angústia, né? Onde o processo criativo está no auge, né? Onde a vida é realmente muito intensa. São essas etapas do nosso dia a dia, de criadoras, de criadores. Não que as outras etapas, que outras etapas seriam? Aquelas etapas de exibição de produtos prontos, né, de discos, de filmes, de circulação, isso também, claro, é fundamental para nós. Mas demorou muito para que as instituições entendessem que esse momento onde a gente chega no público, né, é um momento que é o final de um processo muito longo. E esse processo é que precisa ter um olhar para ele. Não é? O compromisso com a cultura brasileira deve estar no cerne dela, não é? E não na comercialização dela, digamos, apenas. Então, todas essas iniciativas do BDMG Cultural são sempre muito pertinentes e elas acontecem na hora exata, instantaneamente, porque é uma cumplicidade que vocês têm com a produção artística que é muito orgânica, né? Que ela não é fruto só de observação, ela é fruto de um dia a dia de trabalho. Então, foi o próprio trabalho dentro dos editais do BDMG que desencadeou a proposta desse simpósio. Então, nós temos sempre que ressaltar a necessidade de iniciativas dessa natureza, né? Se a gente quiser realmente desenvolver políticas públicas para a cultura, para as artes, né, ter iniciativas, mesmo no âmbito privado, que tem consonância com a cultura brasileira, cada vez mais a gente tem que refinar essas oportunidades de trabalho, de discussão, de editais, com esse momento de criação artística. Então, mais uma vez, foi ótimo o BDMG ter mais essa iniciativa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nós todas estamos, acho que temos a noção da importância desse momento, e então nos sentimos todas abraçadas, mas eu também não posso deixar de dizer da alegria de ver a Berenice aqui, Berenice Menegali. Falar que a Berenice é inspiração é pouco, né, gente? Porque a beleza da vida dela, da obra, da vida musical da Berenice ilumina, né? Iluminou. Eu fiquei emocionada. Então, estou muito feliz de ver a Berenice aqui entre nós. Eu vou aqui falar um pouquinho mais só antes de abrir. Tem uma coisa que eu queria dizer. Muito difícil a gente falar da história do nosso lugar sem falar da gente mesmo. Então, eu me lembrei, vindo para cá, que, quando eu era criança, durante toda a minha infância, minha mãe deu aula de piano. Mas ela dava aula de piano nas casas das pessoas, porque a gente não tinha piano, demorou muito para ela poder comprar um piano. Mas ela sempre foi professora primária, a vida toda, dos 16 anos até se aposentar. E, quando chegou finalmente o piano lá em casa, eu já devia ter uns 12 anos, 10, 12 anos, já não era pequena mais. Aí ela estava tocando Chiquinha Gonzaga. E eu ali do lado, olhando, ela falou para mim: minha filha, imagina que a Chiquinha, ela separou do marido, ela escrevia as partituras dela e se sustentava e criava alguns dos filhos, batendo de porta em porta para vender as partituras e sobreviver. Danada, né? A mamãe falando comigo. Aí, aquele dia, eu fiquei assim, eu descobri muitas coisas. Eu descobri, primeiro, que mulher separava de marido, porque eu não sabia, eu não tinha, ninguém nunca tinha me falado isso, eu não tinha observado ali e tal. Segundo, que música podia andar por aí sendo escrita, coisa que também eu não
tinha essa compreensão, né? Que eu só entendia a música aprendia como algo que eu ouvia, sendo feito ali do meu lado, nem era muito em rádio, nem era disco, nem pensar, né? Então, que a música podia andar escrita pelo mundo, porque a Chiquinha Gonzaga morava muito longe, ela era do Rio de Janeiro. E aprendi também que música era uma profissão que podia ser uma profissão de mulheres. Isso tudo, naquele momento, eu digeri, assim, eu deduzi. E, se eu for pensando bem, a minha mãe, com certeza, pagou muitas contas da casa dando aula de piano, porque a aula de piano era uma coisa pela qual as pessoas pagavam. Era pouca gente que tinha, mas pagava. Jamais pagaria por aula de violão, aula de pandeiro. Mas piano tinha um destaque assim. Então, as pessoas nem prosperavam, às vezes, porque quem queria estudar nem estava distante demais do piano, mas tinha sempre uma quantidade de alunos. Eu tenho certeza que a mamãe pagou muita conta da casa, dando aula de piano, mas ela nunca se identificou como uma musicista. Ela nunca entendeu para ela mesma que aquilo seria uma profissão. Ela sempre se identificou profissionalmente como professora primária. Então, eu acho que desde a Chiquinha Gonzaga, até já a geração da minha mãe, até agora, nós, mulheres, pensamos sobre nós mesmas e agimos. Não é? A questão, acho fundamental pensar isso, que a questão do feminismo, do universo feminino, ela não é recente, ela vem desde muito longe, ela vem desde sempre, né? Que as mulheres se debatem com essas questões e que elas forçam a situação. Porque, se não há essa nossa disposição de estar sempre pensando, sempre atuando, sempre dando uma retada na parede, derrubando muro, abrindo picada, as coisas não andam. Então, eu gostaria, eu sempre penso nesse sentido, sabe? Que a gente não pode perder de vista o nosso lastro, o que veio antes, como as coisas vieram. Por isso, também, tão importante a Berenice aqui, porque a Berenice deve ser de uma geração, 2 para trás de mim, talvez, né, Berenice? E está aqui entre nós, o que é uma maravilha, e nós todos somos a continuidade umas das outras. E não podemos perder isso de vista, até para a gente não desanimar, porque, quando a gente acha que não está colhendo frutos, a gente está, com certeza, plantando coisas, colhendo frutos que nos deixaram e plantando sementes que vão ter frutos daqui a pouco, sem nenhuma dúvida, porque no mundo da coletividade, no universo da cultura, a nossa atuação é completamente coletiva. As nossas individualidades são importantes, elas vão mover esse coletivo, mas, quando a gente colhe alguma coisa, a gente colhe historicamente, às vezes nem é para a nossa geração. E, bom, eu queria dizer isso para vocês, que eu acho importante, e falar aqui que a gente está com a Patrícia Palumbo. É um prazer, Patrícia, você via BH. Você é uma referência para todos e todas e todos nós. Quando eu penso assim, quem conhece música brasileira é um dos primeiros nomes que me vem em mente, como alguém que tem todas as informações, como alguém que pensa sobre isso, que reflete. Então, era fundamental mesmo que você estivesse aqui hoje. E a gente tem a Luísa Mitre, linda pianista, que, para além de todo o talento, tem também uma atuação grande na mobilização, na movimentação de mulheres, né, no mundo das instrumentistas, principalmente. E a Dé, que guia coletivos importantes de compositoras. Também, para além do talento dela, de toda a música maravilhosa que ela faz, tem esse papel fundamental de nos movimentar. Mais um dado que eu queria chamar a atenção: eu comecei a atuar aqui na década de 80. Eram só cantoras, gente. E, assim mesmo, cantoras, cantando os grandes sucessos da rádio e da TV, sediada no Rio de Janeiro. Essas cantoras atuavam nos bares, algumas na publicidade, algumas pouquíssimas dando uma aula ou outra, e só cantora. E, aliás, eram poucas, porque, quando você entende cantora como alguém que quer criar uma linguagem própria,
Nós éramos pouquíssimas. E aqui eu quero deixar um registro importante das instrumentistas, que eu me lembro da década de 80 em atuação, que eram a Mara do Nascimento, cantora e compositora, cantautora clássica, a Júnia Horta, cantautora também, e a Claudinha Simbleres, que era minha ídola, porque ela era a única arranjadora que tinha essa habilidade de escrever para cordas, fazer arranjos para banda de base, como a gente dizia na época. Então, isso mudou da água para o vinho, certo? A cada nova geração hoje de artistas na música, a quantidade de mulheres jogando em todas as posições é enorme. Então, assim, a gente não está partindo de um campo onde nada aconteceu, onde nada acontece, né? Eu acho que nós estamos num franco processo mesmo de ocupação da vida pela atuação reconhecida das mulheres. Então, agora eu passo a palavra para a Patrícia. E eu estou muito feliz de ter sido convidada aqui para esse encontro, não para ser mediadora, porque normalmente é o que eu faço, né, como jornalista, e estou adorando. Acho que só num encontro, só num simpósio feito por mulheres, para mulheres, é que a diretora do BDMG dá um depoimento pessoal, a Titane conta da mãe, é um negócio espetacular, porque a gente não vê isso de maneira geral, né? A gente só vê as coisas, cada um cumprindo ali o seu papel rapidamente, vamos logo bater esse papo e não sei o quê. Então, tá adorável, já começou com outra cara. Mas, enfim, o que Titane falou, entre tantas coisas, eu achei muito interessante, porque era o que eu queria dizer quando me pediram o vídeo para falar do BDMG, desse simpósio. Eu falei dessa história de que muito tempo se disse que o Brasil é um país de cantoras, né? Mas isso é muito antigo, não é mais assim. O Brasil é um país de cantoras, compositoras, instrumentistas, arranjadoras, regentes, etc, etc, etc. E acho curioso que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo tenha tido uma primeira mulher regente que veio de fora, que é a Mary Alsop, né? Por que não buscou uma regente brasileira? Por que não fez uma pesquisa um pouco mais profunda? Carô está aqui, Carô Mugel tem uma pesquisa sensacional sobre compositoras brasileiras. Por que não buscou uma regente mulher? Será que não temos? Né? Será que ainda não temos? Ou temos e ela está escondida por aí? Eu faço o Sesc Instrumental há 20 e tantos anos, eu apresento lá o programa. É um projeto muito lindo do Sesc São Paulo, que recebe, há muitos anos já, os vencedores do Prêmio BDMG e agora também as vencedoras do Prêmio BDMG Instrumental. E eu adorei a lista aqui, porque eu já vinha com esse dado na cabeça. Poxa vida, né? Há pouco tempo, as mulheres têm pintado lá. E cada vez mais, né? E elas têm aparecido com bandas inteiras formadas por mulheres. Não só daqui de Minas Gerais, mas de São Paulo, da Bahia, de muitos lugares. As mulheres estão cada vez ocupando mais espaços dentro do que hoje se chama o ecossistema da música. Holds, mulheres, técnicas de som, técnicas de luz. A gente não pode esquecer do que se chama a graxa, né, dentro desse mundo que é a produção musical no Brasil. E, como diz a Titane, não é só quando você chega para fazer o show. Quando você estava falando do BDMG ser importante nessa hora da composição, eu me lembrei da lei do intermitente, né? Você falou dessa coisa do BDMG enquanto instituição banco, né? Dá uma força para a cultura. E a lei do intermitente na França, quando você falou de uma cidade lá que depois da mineração está vivendo da cultura, essa lei do intermitente é sensacional porque dá uma ajuda em dinheiro para aquele que produz durante um tempo, para que ele se mantenha enquanto ele está no ócio criativo, entre outras coisas, buscando informação, buscando se alimentar, se nutrir, para depois entregar alguma coisa. Não é só o momento em que o artista entrega a obra, mas é quando ele está, ou ela, no nosso caso aqui, ela está se nutrindo, se formando, se informando para depois trazer alguma coisa. A música não surge do nada, a música surge da vivência, surge do que a mãe falou quando você era criança, né? Surge de um seminário,
surge de um simpósio, surge de um encontro. Então, acho importantíssimo que a gente esteja aqui hoje com essa novíssima geração, eu, Titane, né, todo mundo aqui, o auditório começando a ficar mais cheio, para a gente entender o quanto é importante e fundamental a participação da mulher na música e na cultura do Brasil. Agora vamos debater o tema, né? Depois que as meninas falarem um pouquinho. Porque hoje eu não estou mediando. Titane, por favor, agora você passa a palavra para outra das meninas. Vou passar para a Luísa Mitri. Tá bom. Bom, bom dia. Também quero, né, deixar aqui meu agradecimento especial à pessoa da Beth, que é uma pessoa que sempre teve esse olhar. Eu lembro, eu sou meio, compartilhando aqui minha experiência, eu me considero meio cria do BDMG, porque eu comecei a estudar piano novinha e acho que, sei lá, com 12, 13 anos, participei do Jovem Músico, depois fiz o Jovem Instrumentista, aí, muitos anos depois, fui participar do BDMG Instrumental, né, enfim, esses outros programas, e eu vejo a importância disso. E, olhando, né, para trás, assim, eu vejo que, no lugar que eu sempre estive, mas nunca enxerguei esse lugar assim de... Enfim, eu queria dizer que eu demorei para enxergar o lugar que eu estava de ser uma mulher no meio da música instrumental, né, mais especificamente assim no meu caso, ou acompanhando cantoras, mas como instrumentista especificamente. Eu demorei muito para enxergar a situação que a gente vive, né? Talvez por ter nascido em meio a muitos privilégios, uma família que sempre me incentivou a seguir na música, né? Eu tenho um tio que é músico profissional, então isso já ajudou muito, porque as pessoas, né, não tinham aquele preconceito que muitas famílias têm, aquele medo da insegurança do mercado e tudo. Meus pais, né, maravilhosos como são, sempre deram um jeito, né, assim, eu tenho uma irmã também que é, né, instrumentista, está aqui, a Natália, que é percussionista. A gente sempre teve todo o apoio, eles se reviraram assim para conseguir levar a gente para a aula de música, para garantir os instrumentos para a gente estudar, né, mesmo sendo instrumentos complicados, assim, piano, percussão. Então, eu nunca tive a dificuldade, né, algumas barreiras que muitas e muitos também têm que transpor, eu não tive isso. Então, eu acho que talvez eu tenha demorado também para perceber isso, porque era tanta paixão e era tanto apoio assim, que eu só fui ver nas entrelinhas muito tardiamente, quando isso começou até a me ser cobrado, assim. Quando veio o Prêmio BDMG Instrumental, quando eu lancei meu trabalho, né, com meu nome na frente, quando vieram outras colegas emocionadas assim, para conversar comigo, falar: Luísa, que legal, que bom que você estava ali, porque eu me senti representada. Aí, a primeira vez que eu ouvi isso, meu Deus, assim, me deu um gelo na boca do estômago. Eu falei: como assim? Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí um mundo se abriu, né? Assim, acho que de sei lá, 8, 7 anos, já até perdi a conta com a pandemia aí, gente, mas assim, acho que uns 7, 5 anos que eu comecei a entender essas questões, convivendo com a Débora, né? Que a gente foi colega na faculdade e a gente é, inclusive, muito próximas. Eu estou muito feliz de estar aqui do lado dela. Mas assim, eu vejo tanto que os movimentos, né, da Débora e da turma das autoras, das cantautoras, né, das compositoras da canção, que esse movimento todo que vocês começaram em 2011, né, o tanto que isso foi importante para a gente, como instrumentista também, para abrir esses olhos, né, para a mulher criadora, para a mulher compositora, para a gente buscar esses outros espaços que não são tão óbvios para a gente. E aí eu fui entender por que não são tão óbvios, por que não são
naturais, né? Já que a mulher é um ser tão criativo, criar é tão natural da mulher, no dia a dia da mulher, a mulher nas artes manuais, nas artes, né, visuais, artes plásticas, artes em geral, né? A gente tem tanto ímpeto criativo, por que a gente não está criando e mostrando? Por que a gente não está criando e vivendo dessa arte? Né? Por que a gente está tão insegura na hora de mostrar o nosso trabalho? E aí eu fui percebendo melhor, procurando perceber melhor, abrindo meus ouvidos, minha intuição, minha percepção para todas essas coisas, e fui entendendo a importância de fazer buscar uma tranquilidade no fazer, tentando se livrar todas aquelas cobranças, né, que ela falou no início aqui, todos aqueles medos, todas aquelas inseguranças, o medo do julgamento, né, coisas que a gente cresce e são passados para a gente de forma que a gente nem vê, né? A gente acha que não tem, mas a gente tem. Então, eu fui entendendo a importância da gente superar isso, não só pela gente, mas pelas outras também, porque eu vi que é um movimento em cadeia, né? A DEA começou um movimento lá na faculdade, que gerou um coletivo, que gerou outro coletivo, que gerou um festival, que gerou um show, que me chamou para tocar. Aí a Camila, aí a Natália estava na banda, aí eu falei, ó, que legal, as meninas estão compondo. Nossa, será que eu sei também? Vou tentar. Aí, e a Beth no nosso pé, né? Gente, cadê a inscrição do BDMG instrumental? Cadê as meninas? Né? Aí eu vim um ano, toquei com um homem. Aí ela, cadê seu trabalho? Ano que vem. Aí eu, Beth, não, ainda não, que não sei. Né? E ela sempre falando. Então, assim, como que é importante a gente vir, fazer, mostrar, porque a gente carrega outras e outras e outras. E eu lembro, eu sempre conto essa história, assim, eu lembro, como uma espectadora, como uma musicista apaixonada por música instrumental, acompanhando meu tio, que sempre esteve, né, aqui nos palcos da cidade, e sempre tocando nos shows só com homem. E eu nunca tinha me dado conta disso. Isso eu tive uns 15 anos. A primeira vez que eu vi uma mulher tocando piano, música popular, foi a Adélia Fischer. Ela veio tocar, eu não lembro mais qual que era o show, nem de quem que era o show, mas eu lembro que foi no Palácio das Artes, eu estava sentada na plateia, aí eu vi a Adélia, eu custei a acreditar que era uma mulher, ela estava com um cabelão assim, louro. Eu falei, gente, é uma mulher? Aí eu procurei assim, Adélia Fischer tocando piano. Aí, que ano foi isso, Luísa? Eu acho que eu tinha uns 15 anos. 2006. Olha que loucura, gente. 2022, 2006. É uma loucura que é a representatividade, que você se identificar com alguém no palco demore tanto, não é? E que só aconteça agora. É uma loucura isso. Porque assim, eu via nos concertos de música clássica, eu sempre vinha mulher, né? Tinha as minhas referências e tudo. Mas na música popular, instrumental, principalmente, não tinha. Assim, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, nessa época, eu ainda não viajava. Então, eu realmente não tinha, assim. E aí, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito encantada, assim. Eu falei, gente... Aí meu tio me zoou até hoje, que ele fala que eu acabei o show, virei para ele e falei assim, nossa, eu não sabia que mulher podia tocar assim, não. Aí aquilo, né? Olha que loucura. Ninguém nunca me falou que eu não podia, mas por não ver a gente acha que não pode, que não deve, que não, os não, né? E aí eu fiquei com aquela, já procurei as coisas, aí ele gravou uma fitinha para mim assim, aquelas fitinhas, cassete com um disco da Adélia e tudo, e eu fiquei ouvindo e procurando as coisas dela. Então foi a primeira mulher, depois veio Chiquinha Gonzaga, que também assim foi amor à primeiro contato, então assim, a gente vai se agarrando ao que a gente acha, né, ao que a gente tem. Então, eu estou um pouco meio perdida assim na fala, mas é porque tá vindo muita coisa na minha cabeça, assim, tá passando vários filmes paralelos aqui. Mas o que eu queria dizer é como é importante a gente ter essa consciência, como é importante a gente não ter medo de mostrar, não ter medo de
se posicionar, né? Porque isso é muito importante e é mais do que o nosso trabalho, muito mais do que o nosso trabalho. É para nós, assim, né? Eu estou entendendo isso cada vez mais e a gente realmente leva outras e eu fui levada por outras e é um ciclo, assim. Então, quero agradecer a todas as oportunidades, assim, a todas que vieram antes, a Adé, que começou esse movimento lá atrás, né? A Titane, que eu cresci vendo a Titane cantar, e, enfim, e falar, né? Com, assim, passar essa mensagem assim, para outras que estão aqui. Eu vejo que tem muitas musicistas aqui, né? Do instrumental, assim, principalmente, que a gente fica um pouco carente aqui em BH desse braço mesmo, assim, para nos levar, né, para nos guiar, que a gente está juntas e é isso, é uma levando a outra, né? Deixa eu só aproveitar para lembrar que a gente vai ter a Léa Freire. A Léa, que é uma grande, né? Grande. Eu falei daqui da Maren Alsop. Por que a Léa Freire não está regendo lá a Orquestra Sinfônica do Estado? Porque ela ganhou, finalmente, depois de fazer maritaca, discos, depois de fazer um monte de coisa maravilhosa, a Léa agora tem um longa-metragem contando a história dela. Né? Você falou que viu a Adélia Fischer. Quando você viu a Léa Freire, imagina o que foi isso. Né? A Léa é um grande exemplo de mulher imensa, de compositora, criadora, flautista, instrumentista. Ela toca o que ela quiser, toca piano, a beça. Largou um tempo a música para ser mãe, depois voltou e hoje segue aí arrebentando. O filme dela está ganhando um monte de prêmio. Mas pouca gente conhece a Léa Freire. É muito louco, o próprio filme mostra que ela é mais conhecida nas universidades norte-americanas do que aqui no Brasil. Isso é uma doideira, né? Por isso o trabalho que vocês fazem, vou falar da Carol de novo, o BDMG, são trabalhos importantíssimos para a gente poder tomar posse desse negócio. Porque o conhecimento é poder, né, gente? Então, é importantíssimo que a gente troque isso aqui bastante. Titane, por favor. Estou te ajudando, estou dando café. Estou vendo. Vamos lá, Dé, por favor. Agora com você. Oi. Tanta coisa para falar, gente, nossa. É engraçado, né? Vou expor a Luísa Mitre. Ela... Nada que vai te cancelar. Ela... Quando eu falava para ela assim, arranjar uma música minha, né, que sempre meus primeiros shows autorais foi com a Luísa. E aí ela falava assim, não, eu não sei arranjar, não, eu não componho. Eu componho um negócio ali. E eu falava, por favor. Aí eu chamei ela para ser diretora do musical do meu último disco. Ela, diretora musical, não sei, você acredita? E tudo que ela faz arrasando, sempre, gênia. Eu acho a Luísa uma gênia. Enfim, só para expor aqui um pouquinho. Eu acho que essa experiência da provocação, né, da mesa, que há poucas mulheres na música, acho que cada mulher teve sua experiência pessoal, né, para querer pegar um ativismo, por exemplo, falando do meu caso, né, que sou musicista, porém eu não consigo não fazer alguma coisa que seja ligada ao social, assim. Parece que é um karma mesmo. Eu acho que é um karma. Eu sou obrigada a fazer alguma coisa assim. Eu sinto uma obrigação assim mesmo, me impelindo. E no meu caso, dentro de casa, meus pais me incentivaram muito, mas eu venho de uma família, né, sou periférica, tive muitas dificuldades sociais, financeiras, era muito caro estudar, né? Então foi muito difícil para estudar música, foi muito caro. Eu lembro que eu dava meu salário inteiro quando eu era adolescente e minha mãe pagava minha passagem para eu conseguir fazer aula de violão. E eu morava muito longe, né? Era puxado.
mas sem querer trazer mito da garagem, mas para trazer essa experiência. Porque todo mundo... Às vezes tem gente até que... Essas grandes empresas até inventam mito da garagem, né? Tipo Google, YouTube, assim, para mostrar que eu venci na vida. Mas eu estou trazendo isso porque a gente tem pode ter inúmeras críticas a fazer a gente viu agora, né, ao movimento às vezes religioso, cristão, e temos mesmo, né, temos que criticar tudo. Mas eu acho que foi o cristianismo que trouxe o meu senso de pensamento social, porque os meus pais são muito cristãos, assim. E eu acho que foi com eles, assim, porque eu cresci com eles fazendo caridade o tempo todo sem parar no meio da galera. Então tem essa coisa. E aí eu comecei, estou voltando para a pergunta, né? Há poucas mulheres na música, é uma pergunta que eu me fazia também. E aí, voltando ao meu caso pessoal, não que seja um jeito correto de ser, mas eu tinha muita raiva de ver poucas mulheres. Então, o meu processo passa muito por raiva. Por mais que tenha aí um processo de quando eu vou lidar com... Por exemplo, eu posso saber que tem um homem opressor. Na hora que eu lido com ele pessoalmente, eu sou gentil. Isso talvez seja coisa de como as mulheres são criadas, não sei. Pode ser uma coisa boa, não sei dizer. Mas, internamente, eu tenho o fervo de raiva, entendeu? E foi justamente o ódio, só do budirado, né? Então, foi o budirado que me botou para funcionar. E eu sinto ainda esse ímpeto da raiva ainda que me bota ainda, sabe? Eu não consigo relativizar, não. Às vezes, sim... E foi numa dessas coisas assim que eu comecei a ter uma antipatia até de ver pessoas, por exemplo, de ver uma pessoa tocando muito bem, um homem tocando muito bem, especificamente, e aí eu ficava com antipatia de ver que pessoas ficavam babando ali nele, ou de achar que ele era especial. Aquilo me dava assim, como é que pode, gente? Ou, às vezes, aquela onda de falar que é quase um fetiche, né, um homem que toca. Me dava uma raiva de ver aquilo, entendeu? E cadê as mulheres tocando e tal? E aí entrei na universidade e era tipo, ninguém nunca falou que a gente não podia, mas não podia, entendeu? Então, cadê? E aí, quando eu entrei, ainda não tinha música popular lá, né? Quando a gente entrou, não tinha, né? Então, também tinha isso, porque a gente é da música popular, então ainda tinha a opressão da música europeia ainda em cima, né? Essa coisa, né, muito colonizadora. Então, assim, tudo, se a gente volta, vem ainda da colônia. E isso eu falando ainda do lado da mulher branca. Porque, se a gente vai falar da mulher negra preta, ainda tem outras dificuldades maiores ainda, né? Mulher trans é outra opressão maior ainda. E nesse movimento, eu resolvi fazer um TCC sobre diferença de gênero em música, porque... para ver academicamente ali se tinha, né, um processo, porque eu via muito o movimento do punk rock. E, como eu tinha uma banda de rock, eu participava dos movimentos de festivais das meninas do punk rock. E aí eu achei poucas referências, achei a Carô, eu até mandei mensagem para a Carô, na época, no Facebook, em 2011, e fiquei perguntando coisas para ela. A Carô, super gentil, sempre respondeu tudo. E eu ficava muito admirada com o trabalho da Carô. Tinha uma professora, que eu não lembro o nome agora, também, do Rio Grande, da Federal do Rio Grande do Sul, também, que tinha um trabalho sobre diferença de gênero. Não lembro o nome dela. E aí eu fui buscar fora, né? Aí eu me baseei muito no movimento do Riot Girls dos Estados Unidos, que era o movimento punk rock, que lá estava rolando no final de 80, né? Pós-punk e tal, esse movimento das mulheres, assim, bem revolts mesmo. E, como eu tinha que fazer um recorte do TCC ali, eu peguei esses festivais de rock que eu participava, que dialogava, e fiz essa monografia, né, que era para a formação do curso. E, nisso, eu falei assim, mas eu quero fazer alguma coisa aqui também, né? E aí, na época, me falaram assim, tem uma menina que aprova projetos aí na lei, e aí era a Irene Bertacchini. E aí eu procurei a Irene e falei assim, eu quero fazer um projeto. E aí a gente montou o Coletivo Ana. E aí eu lembro que eu também perguntei à Carol, Carol, tem outras mulheres que estão fazendo coletivo? E aí a ideia era essa, legitimar a mulher compositora, né? Porque eu não via
muitas mulheres compositoras, pegando isso de frente, porque isso da mulher cantora, as mulheres cantoras compunham, mas não mostravam ou achavam que não era bom o que estava fazendo. E aí eu fui vendo isso em demasiado. E tanto que depois, quando a gente fez o coletivo Ana, muitas mulheres começaram a falar isso. Ah, não, eu sempre compus, na verdade, eu só nunca mostrei. Muitas, muitas. E aí, até que aconteceu, que já estava rolando esse movimento do coletivo Ana, e aí foi muito legal, porque a Ilessi do Rio de Janeiro falou assim, eu quero montar também um coletivo aqui de compositoras. Você era, Aline, do coletivo? Desse, não? Depois, né? E aí ela fez lá um movimento também, e aí uma moça da Bahia também me falou, eu também vou criar aqui um coletivo de compositoras. Eu estou falando isso porque aí rolou um evento aqui em BH que tinham 18 compositores e só 2 eram mulheres. E aí eu fiquei indignada, porque eram pessoas próximas da gente. Eu falei assim, como é que pode? Vocês estão vendo o que está rolando? A gente falou. É uma afronta vocês estão fazendo isso. E aí eles pediram para a gente dar... Então, você indique. Aí a gente indicou. Aí eles falaram assim, não, mas não tem nada delas tocando na internet, como é que a gente vai chamar essas pessoas? A gente sabia que isso não era verdade, porque tinham músicos lá, gente, que eram muito pior tecnicamente do que mulheres compositoras aqui de BH, entendeu? Mas saiu na frente porque é homem, porque é isso, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu sabia que era desculpa, eu fui e falei, nós vamos fazer, eu vou criar a hashtag Mulheres Criando, e a mulherada vai espalhar. Falei para Ilessi, falei para a Ana Luísa Barral, lá da Bahia, todo mundo conhecia alguém, espalha. Porque quando alguém falar assim, não, tem que ter essa pessoa tocando, essa mulher tocando, não vai ter desculpa, vai ter no link, a gente quer ver qual que é a próxima desculpa. E aí viralizou e virou, me procuraram várias mulheres e virou o Festival Sonora. No primeiro ano, Sonora já foi uma explosão, porque não era só eu que estava com raiva. Não era só eu. Então, foi tipo assim, as musicistas falaram, mas eu vou fazer esse negócio. Foi assim, foi no dente. A gente não ganhou nada, dinheiro para... Mas todo mundo topou fazer, né? Aqui foi enorme. A gente ficou uma semana fazendo o festival, todos os dias, porque tinha mulher infinita que compunha, sabe? E aí foi uma explosão também de gravação de disco, lançamento, isso foi em 2016, foi uma explosão de lançamento, e até hoje eu escuto, porque eu comecei a compor por causa do Sonora, porque eu gravei o disco por causa do Sonora, e aí tem vários coletivos por causa do Sonora. E o Sonora já aconteceu em 76 cidades, em 16 países. Por quê? Porque foi uma explosão, pode falar. Eu participei do Sonora em Buenos Aires, em 2016. Ele rolou lá num hostel com musicistas de Buenos Aires, né, argentinas e brasileiras, e foi maravilhoso. Pois é. Aconteceu na China. Que isso? Como assim? O que é isso? Nem eu sei. Depois só me avisaram que rolou um dia na China. Genial, cara. Tipo, então, não foi eu, vocês estão vendo? Precisava de alguém apertar o botão só. E nunca foi eu sozinha, sempre foi um monte de mulher querendo fazer, e a gente tem um combinado, um manual que tem que ser equânime, porque não faz sentido um festival de mulheres ser um festival de mulheres brancas. Então, não pode ser, né? Tem que ter, no mínimo, 50%. Aí vão falar de mulheres brancas e pretas. Hoje, a gente também sabe que tem que ter mulher indígena. E tem que ter também estilos musicais, porque também não pode ser só canção, porque também ficou parecendo um festival de canção, né? E aí, cadê as mulheres do instrumental, né? Vamos fazer a edição do instrumental. Porque, a princípio, ele não nasceu para ser um negócio, né? Hoje, até a gente está tentando ver como é que isso vira um negócio rentável para todo mundo, mas ele nasceu como uma revolução, né? Um desejo de mudança entalado, e segue, porque eu acho que vai seguir enquanto o Brasil estiver em 5º lugar do feminicídio. Então, enquanto o Brasil estiver liderando o ranking de feminicídio, gravidez na infância, casamento na infância, a gente fica lá falando dos países muçulmanos e a gente é tipo, sabe? Ou pior. Então, é muita ainda maldade, é muito, né?
que está acontecendo assim. Então, eu entendo que ainda tem que ser. Aí, às vezes, eu vou em feiras e tem homens que marcam comigo, o que eu já acho outra afronta, porque se é um festival de mulheres, por que o homem está marcando comigo? Mas eu aceito, porque, às vezes, eu acho que ele vai representar. Mas aí eu já tive que escutar assim, porque eu acho que tem que incluir. Tipo assim, não faz sentido. A pessoa está fora da realidade também, porque, às vezes, o privilégio é tão grande que nem sabe o que está acontecendo, fica igualdade dentro de um lugar que está tentando justamente colocar um pé de igualdade. A gente viu aqui no início, né, você falando, né, sobre a diferença e a distância. Então, um dia, pode ser que tenha 200 anos, se for em 200 anos que isso mudar, né? Se a gente vê que isso vai mudar em 200 anos, quem sabe? Mas, por enquanto, a gente aceita os homens como apoiadores, como fomentadores, que estão junto, e aparecem muitos que ajudam, que entendem com a profundidade do que é esse movimento, entendeu? E aí, depois, quando o Brasil diminuir e não tiver mais um feminicídio tão alto, a gente pode começar a pensar do Sonora ter homens também. Holds, né? A gente pode deixar eles serem os Deixa de hold. Deixa ele carregar o case, deixa ele carregar o piano, entendeu? Não tem problema. A gente fala que é dívida histórica. Pega aí que você está cumprindo a dívida histórica. Sabe uma coisa legal, Dé, que eu enquanto você estava falando, estava pensando? Nós, mulheres, temos uma coisa assim de que o que importa é a realização, né? Então, você começa a fazer um movimento como esse do Sonora, ele vai tomando um tamanho, e você nunca pensou em como ganhar dinheiro com isso, em como organizar a coisa. Claro que há mulheres que têm esse pensamento, mas não são todas, né? E a gente acaba esquecendo dessa parte, porque o desejo das coisas acontecerem coletivamente, o desejo que a gente tem de cuidar desse ambiente, deixar um legado, né? Fazer com que alguém que vem depois de você tenha essa chance também, é tão maior do que o desejo individual, né? de ganhar um dinheiro com aquilo, que é muito louco. Porque quantos anos você faz o Sonora? Com 7 anos. 7 anos, gente. 7 anos fazendo Sonora. Pergunta para um curador de festival grande que tem apoio da Ambev se faz 7 anos que ele está fazendo e se ele não está ganhando dinheiro. Né? É muito maluco isso. A gente tem que ter um pensamento um pouco mais pragmático. Isso é uma coisa que falta, sem dúvida nenhuma, para nós todas, independente do lugar onde a gente está, eu no jornalismo, você na composição, Titane com a carreira dela, Dé com esse tanto de coisa que faz, não sei o quê, que a gente não chega ali. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não é que seja ruim, é maravilhoso, porque a gente não se abala com isso, podendo pagar as contas, né? Mas não é o que te move, sacou? Não é o que move a gente. E isso é muito interessante. É necessário que a gente tenha uma capacitação para isso também, né? Sim, com certeza. Sinto falta de Patrícia, e não é só não pensar no dinheiro, né, em primeiro plano, não é só nessas atividades. As atividades ligadas à formação artística também, as mais livres ou as mais institucionais, na música, elas têm a dedicação de mulheres. Não é à toa que a gente tem exatamente a Berenice aqui, porque a Fundação de Educação Artística foi a grande casa de todos os músicos da cidade, sejam os músicos de formação mais europeia, erudita, né, entre aspas, ou os de música popular. Né? A fundação foi quem arejou os músicos para que eles pudessem vir a compor os quadros de professores da UFMG, por exemplo, e recriarem os cursos, incluindo a música popular. Não é à toa a Berenice, que é a Berenice, né? Que é uma mulher. Os outros processos todos que a gente tem aqui, eu estou agora muito perto da Escola Livre de Arte de Belo Horizonte, foram mulheres que desencadearam. Então, todos esses processos, também mais coletivos de formação, que pensam a formação, porque nós temos também que reconhecer que ainda somos artistas formados na rua, né? A grande maioria dos músicos e cantores e musicistas e intérpretes da música brasileira ainda são as nossas grandes festas populares que formam. Mas a gente está vivendo agora um período de muitas experiências relevantes de criação de escolas de arte
e a quantidade de mulher dentro delas, porque exige uma dedicação. Não é um trabalho institucional, formal, exige pensar, exige aparar exige ter uma escuta enorme, né, para a diversidade, porque, do ponto de vista da arte, ela é diversa por natureza, não é? Ninguém tem uma linguagem artística, se realmente é a arte que você faz, ela não é melhor que outra arte, ela não é nem melhor que a arte feita séculos atrás, nem será melhor ou pior que a feita à frente. Então, todo esse esforço para as escolas também de formação em música brasileira, a gente tem que perceber também a capacidade das mulheres, né, de atuarem aí dentro. A palavra já está aberta, né, gente? A conversa já está solta. E, se vocês quiserem colocar alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, por favor, se coloquem também. Ô, Titane, você falando isso, né, e a fala da Patrícia também, eu fiquei pensando, e juntando com a pergunta, né, que está direcionando a nossa conversa. Há poucas mulheres na música? A resposta, obviamente, é não, né? Sim, há muitas. Mas a questão da profissionalização, assim, que eu acho que a gente, de forma geral, assim, ainda tem. Muitas vezes a gente ainda fica para trás de assumir essa postura, né? Seja, né, tanto como o professores é um lugar mais ocupado, mais confortável, né? As mulheres, mas assim como artistas mesmo, ou nas outras áreas, né, que a gente sabe que da cadeia produtiva musical, assim, a gente vê. Por que dá a impressão de que tem poucas mulheres? Muita gente ainda acha que tem. Porque poucas têm o trabalho organizado, eu acho, por várias questões complexas e, às vezes, veladas, né, de meio de trabalho mesmo, de questões da vida fisiológica da mulher, vamos dizer assim, gravidez, filhos, né, a pessoa tem que parar um tempo para cuidar dos filhos, ou, enfim, várias questões que muitas vezes afastam a mulher desse lugar mesmo da profissional da música. E do protagonismo, E do protagonismo, de forma geral. Isso, a mulher na música, às vezes, é a produtora, Sim. o que é mais comum de se encontrar, né? Eu sei porque nós, jornalistas, o tempo inteiro, quem é a produtora entendeu? Do não sei o quê? Você não pergunta, né? Mas isso é recente isso. também, né, Patrícia? Porque não sei o contexto fora de Minas, mas a década de 80 em Belo Horizonte não existiam produtores, essa figura não existia. Ela passou a existir no momento em que as leis de incentivo vieram, porque antes disso, aliás, gente, nós que ainda somos os grandes financiadores, né? O próprio artista ainda é o grande financiador da música brasileira, né? Nós somos os grandes investidores, né? Porque a grande parte das etapas de trabalho de produção de música não é paga, e é a que nós fazemos. Então, durante muitos anos, não existiam os profissionais de produção executiva. Éramos nós trabalhando e fazendo tudo. Quando as leis de incentivo chegam, elas injetam dinheiro no mercado. Aí, essas figuras começaram a aparecer. Inclusive, elas apareceram muito mais vinculadas aos patrocinadores, atendendo ao desejo do patrocinador de fazer um projeto, um festival de música X ou Y e tal, do que às carreiras de artistas. Os poucos produtores que tinham eram homens. Inclusive, eu ouvi muito no meio da minha carreira, quando eu comecei, você não vai adiante porque não tem nenhum homem tratando dos seus negócios. Eu ouvi isso mais de uma vez. Inclusive, vinham colegas carinhosamente falando, Titane, dá um jeito, acha alguém, você não pode ficar ligando para as pessoas para poder vender seu show, isso não vai dar certo. Ouvi isso demais. Por isso que a sua carreira não avança. Sabe? E tinha um monte de coisa. Eu nem achava que era por causa disso, gente, porque eu achava que ninguém entendia a música que eu queria fazer, seja homem ou mulher. Então, ou eu mesma vendia meu peixe, ou ninguém ia vender. Então, eu achava sempre que era muito porque a música que eu fazia não existia um segmento para ela. Na verdade, é isso que eu pensava. Eu não era...
Achava uma bobagem esse negócio de homem para falar. Ele tem que fazer capacitação também de jornalista, de programador de rádio, né? Porque o pessoal acha que música tem um jeito só de ser, que só tem uma coisa. E que a programação tem que ser seguindo a tendência do mercado. Então, quantas vezes eu não ouvi, eu tenho, deixa eu ver, 39 anos de rádio. Estou no rádio desde os 18, tenho 57 anos agora. Eu, desde o começo, eu ouvia música brasileira não traz audiência. Música instrumental não traz público. Há mais de 20 anos, eu faço um instrumental Sesc Brasil. Toda semana, o teatro está cheio. Há 25 anos, eu faço Vozes do Brasil e eu já ganhei prêmio à beça com esse programa. Em toda a rádio que eu entro, eu tenho audiência. Então, isso é uma balela que o mercado conta para poder manter a estrutura do jeito que está. Então, nós aqui que fazemos esse mundo chamado alternativo, na verdade, a gente é a grande força produtora de cultura desse país. Não tem dúvida. Né? Só que a estrutura ainda está petrificada numa coisa que não serve mais ao Brasil. Não serve ao Brasil, a gente está nesse lugar petrificado. Por isso que o BDMG tem essa importância. Por isso que, quando eu recebo os meninos e as meninas de Minas lá no Sesc Instrumental, toda vez que eu vou apresentar, eu falo, hoje vai ter música boa. Porque aqui a música é incentivada, entendeu? De uma outra maneira. É como se Minas estivesse num lugar, dentro desse mercado, em que é possível você levar essa vida paralela de um jeito digno. Então, quando a música de Minas chega lá no Sesc Instrumental, ela faz uma diferença que você não tem ideia. Eu estou lá toda semana, gente. Toda semana. E eu bato o pé. Eu tenho certeza que, quando chega a galera do BDMG, eu vou curtir o show do começo ao fim. Porque tem show que eu vejo e não curto, né? Vou ter que dizer a verdade. Eu estou ali, eu estou trabalhando, tem coisa que é muito boa, tem coisa que é boa, tem coisa que nem tanto assim. Mas, bicho, chega o pessoal de Minas, é incrível. Então, eu boto muita fé nesse sistema orgânico, sabe? E real, como diz o Arnaldo, nosso querido, o real resiste. A gente está num universo paralelo que é muito poderoso. E vai haver um momento em que isso vai ter que, sabe, vai ter que quebrar tudo. Não é possível, já está quebrando, né? Eu imagino. Eu fico aqui doida para falar, gente, mas eu estou mediando. Eu falo ou eu não falo? A gente troca. Fala aí, você. Titane, o que você acha disso? É porque a gente não é musicista, artista, por diletantismo. Não é isso. A gente é porque a gente tem que ser. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente é a projeção da nossa cultura. Eu não estou falando eu, Titane, Dé, Luísa, não. Eu estou dizendo que existe uma dimensão do ser humano que é a arte, que é visionária, não é? Que aponta caminhos. Nós operamos nela, né? Então, nós somos essa projeção, porque, se fosse por diletantismo, se fosse por um desejo assim meio inconsequente, a gente não existiria, mesmo porque nós remamos o tempo todo contra essa corrente, essa coisa cristalizada, né? E nós operamos, eu concordo, na vida real, porque é a vida que vai criar novas linguagens, que daqui a pouco o mercado vai absorver e vai até esgotar. Não é? Porque, quando a coisa chega no mercado, ela tem uma vida, né? E depois ela meio que despenca, porque ele não reacende, né? Então, e quanto a Minas, eu confesso que eu fico encantada. A hora que eu vejo aquela mulherada no carnaval... Ô, Patrícia, é muito bloco, e as regentes são mulheres, a grande maioria. É um negócio de doido. A gente fica doido, não é, não? Eu nunca vim para o carnaval em Minas Gerais. Está convidada. Fazendo o carnaval onda aqui, Belo Beth. Horizontino, Só vem, né? Gente, só para dizer rapidamente que, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. São mulheres maravilhosas, cada depoimento mais incrível que o outro. Eu conheço uma boa parte das meninas aqui, porque já foram lá no instrumental, também por outras coisas. A Dé conheço também de outros carnavais. Não carnaval, né, gente? Porque eu não vinha carnaval.
Titane também, já entrevistei algumas vezes e tal, e estou muito honrada, muito feliz de estar fazendo parte dessa abertura. Eu estou impressionada de ver que esse simpósio está só começando e a gente já está arrebentando aqui com as coisas que está ouvindo e falando. Pena que eu tenho que ir embora, mas eu estou indo para receber a Nilce Carvalho, uma monstra de uma instrumentista que vai levar hoje o quinteto dela para o Instrumental Sesc Brasil. Então, é porque eu sigo fazendo o meu trabalho, senão eu ficava aqui com vocês até amanhã, trocando e falando coisas. Então, contem comigo, mandem coisas para mim, falem comigo, me chamem para o carnaval e muito bom simpósio para vocês. Eu realmente vou ter que ir embora. Bom, pessoal, a gente chegou ao final dessa parte, né? Temos uma programação extensa. Muito obrigado por abrirem esse grande encontro aqui hoje, junto conosco. Então, a gente encerra essa primeira parte. Obrigada, Luísa. Obrigada, Dé. Obrigada a vocês. E a gente dá sequência agora.